Vamos começar 2026 com o 8º episódio do Além do Treino Podcast? Muito bom, meu querido. Você tá preparado? Como sempre, né? Que isso, hein? E hoje o papo é diferente, né? É sobre algo que muita gente fala e pouca gente pratica. Nossa, olha o olhar de... Eu sei que você parou de treinar no final do ano, né? Sentiu carnaval chegando. Eu senti um julgamento. Eu também senti. Mas olha, eu voltei naquele pique. Tá até crescendo aqui, ó. A ginecomastia. Vamos lá, vamos ao nosso convidado. O nosso convidado é professor de educação física, especialista em emagrecimento feminino, biomecânica, fisiologia do exercício, cinesiologia e periodização estratégica do treinamento. Ele trabalha com consultoria e mentoria, ajudando pessoas a transformarem o corpo e profissionais a estruturarem seus negócios. Ele foi jogador de futebol dos 7 aos 20 anos, trabalhou como atendente de marketing e entregador de material de construção. E hoje atua como treinador. Tô falando dele, Guilherme de Jesus Moura. Olha! Isso, gente, um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, prazer, Guilherme. O Will fez uma breve introdução e vamos bater um papo. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vai ter muita informação boa, mas ao mesmo tempo o aprendizado vai ser da minha parte também. Vamos pra cima. Bom, vamos lá. Gui, disciplina. Ela nasce com a pessoa ou é algo que é desconstruído? Olha, a primeira pergunta já é... ofensiva. Mas vamos lá. Muita gente acha que disciplina é dom, né? Ou a pessoa nasce ou não nasce. Mas a gente precisa entender que disciplina é uma capacidade. Da mesma forma como... Eu vou trazer sempre para a minha área. Da mesma forma quando você faz a primeira vez um agachamento, o seu agachamento tem alguns erros ali que depois de um ano você não comete, a disciplina é a mesma coisa. Você treina, nesse começo é algo difícil, tem que ter uma frequência mais baixa, porque ninguém começa treinando, começa fazendo 6 treinos na semana, então você tem que ter algumas estratégias ali para que você treine a sua disciplina. Então disciplina não é dom, disciplina é capacidade é treinar. Já começou com tudo, né? Só anotou, eu anotei aqui. Anota aqui, gente, ó, quem tá assistindo é papel e caneta na mão. Quem não tá com papel e caneta na mão tá atrasado. Vambora. Muito bom. Você que jogou futebol até os 20 anos, quando chegou no momento da sua vida que precisou mudar? Aquela chave de virada? Cara, vou ser bem sincero. Primeiro, foi um momento muito difícil pra mim. Porque, querendo ou não foi... eu não dediquei semanas de treino. Eu comecei dos 7 aos 20 anos. São 13 anos treinando todos os dias. Às vezes 2 períodos, às vezes 3, 4 horas e final de semana. E passando o Natal, Ano Novo, longe da família. Bati na mesa, não posso, né? Então... Segue o jogo. Segue o jogo. Então, na hora de... Eu acho que não foi um momento, né? Foi uma construção, foi um processo. Então eu percebi que, primeiro, com 20 anos, você tem que estar muito bem encaminhado, você tem que estar num time, tem que estar jogando. E eu percebi que, cara, ali não ia ser o lugar que eu ia me desenvolver, que eu ia conseguir construir uma família, que eu ia poder, enfim, sustentar minha mãe, meu pai, minha filha. Então, por mais que na época eu não tinha uma filha, então foi um processo. Então algumas coisas ajudaram para isso. Primeiro, minha mãe ficou doente. Aí depois eu percebi que minha mãe estava sozinha em casa e doente. Eu falei, cara, será que eu preciso passar por isso? Será que tem outras alternativas? Porque eu estava em Recife, estava no Pernambuco. Então, será que mais perto faz sentido? E aí eu comecei a mudar a estratégia e foi um processo. Foi um baque mais para os meus pais do que para mim. Porque eu já estava meio que me acostumando com a ideia. Mas eu estava lá em Recife, dei a notícia para os meus pais e foi um baque para eles. Mas para mim foi algo que eu já tinha me acostumado com a ideia. E o que foi mais difícil? Abandonar um sonho ou recomeçar do zero? Olha. Cara, recomeçar do zero foi... Como eu falei, como abandonar o sonho foi um processo, o recomeçar do zero foi tipo um tapa na cara. Por quê? Eu sempre tinha um grupo de amigos ali, 5 amigos muito próximos. E eu olhava a rotina deles enquanto eu ia treinar e era meio que... Eu não sabia se ia dar certo, se eu ia virar jogador ou se não ia. Eles já estavam meio que encaminhados. Pô, um fazendo relações humanas, outro fazendo administração, enfim, o outro fazendo intercâmbio na Austrália, o outro fazendo direito. E eu falei, mano, tô fazendo o que da minha vida? Se eu parar agora, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Porque, nem ou não, a profissão de educação física, ela é muito julgada. É verdade. Então eu passei por esse julgamento e eu levei em consideração que eu não deveria ter feito.
esse preconceito das pessoas e tanto é que eu comecei fazendo administração. Caramba. Eu nem coloquei isso aí. Eu comecei fazendo administração na USCS Olha. por esse motivo. Porque a cabeça das pessoas é como que o educador físico vive, né? A gente tem aquele estereótipo de educador físico. E a gente precisa quebrar isso. Mas esse foi uma barreira gigantesca. O recomeçar do zero não foi fácil. Caramba, hein? Muito bom. Trabalhar fora da área. Antes de viver o atendimento como profissional, mudou a sua disciplina? E também, meu querido, quais ensinamentos isso te trouxe? Você consegue repetir a pergunta por gentileza? Por gentileza. Agora. Gente, eu cheguei agora tomando água que eu tava dando até agora. Né? Esse é o educador físico. Vamos repetir a pergunta por gentileza. Vamos lá. Não, fechou. Trabalhar fora da sua área, antes de viver o atendimento como profissional. Ah, justo. Agora tá explicado. Mudou a sua disciplina? E não só isso, meu querido. Me fala, quais ensinamentos isso te trouxe? Trabalhar com Exato. telemarketing. Eu vou ser bem sincero, gente. O telemarketing, eu trabalhei em 2 profissões só, né? Eu fui telemarketing e eu trabalhei no depósito de construção. Caramba. O telemarketing me ajudou muito com parte de comunicação, mas era um sofrimento absurdo, que eu trabalhava num horário péssimo, então era das 18 às 23, às vezes saía meia-noite, no final de semana era isso também. Então, eu aprendi a me comunicar melhor. Agora, a virada de chave mesmo foi no depósito de construção. Ali eu entrei, como eu comecei a trabalhar com venda, eu falei... E na primeira semana, ninguém vai vender mais do que eu. E eu não sabia nada, gente. Instalar uma torneira, eu não sabia o que era isso. Tá? Mas quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu preciso ser o melhor. Tanto é que eu tinha até eu tenho um dos meus melhores amigos, ele trabalhava junto comigo. Ele falava, Guilherme, você não senta não? Porque lá tinha um balcão e a galera sentava. Eu falo, mano, não, eu vou ser o primeiro. Se o cliente chegar aqui, ele vai me ver. Eu não vou esperar ele vir atrás de mim, não. Então essa era alguma das estratégias. Então sempre trazia a disciplina que foi do futebol, não começou lá, para esses trabalhos, sabe? Outro exemplo idiota, mas às vezes eu carregava muito cimento. Eu tinha a possibilidade de pegar o cimento e colocar no carrinho, naquele carrinho que você vai levando ali, andar um quarteirão e entregar na casa da moça. Eu botava o cimento nas costas e falava, cara, isso aqui vai ser importante pra mim um dia, vai ser história pra contar. E eu tô contando essa história agora. Então, eu nunca fui de escolher o caminho mais curto em alguns momentos. Eu falei, cara, se eu passar por essa dificuldade aqui, ela vai me ajudar em algum momento. Sim. Então, eu sempre preparei minha cabeça e meu corpo pior. Então, esses foram... Acho que o telemarketing e trabalhar no depósito me ajudou em muita coisa. Sou grato até hoje. Muito grato. Pô, que legal. Qual foi o momento que você decidiu que se tornaria um profissional de verdade e não só mais um professor? Nossa. Pô, essa pergunta é muito interessante. Primeiro, eu acho que a maioria das pessoas, elas são influenciadas pelo ambiente. Tá? Esse é um aspecto muito, muito importante mesmo. E aí, se você olhar nas academias que a gente frequenta, igual no primeiro lugar que eu trabalhava, graças a Deus, tinha 2 profissionais, tá? E esses profissionais, cara, eles eram muito diferenciados. Então, eles trabalhavam a todo momento. Então, se pegar em quesito grana financeiro, eles tinham um salário acima da média. Caramba. Mas no mesmo ambiente, tinha essas 2 pessoas, que eu posso falar, que chama Felipe e chama Lucas. Tinha outras pessoas, outros profissionais, que eu percebia, cara, que não tava fluindo. Então, é o mesmo ambiente, é o mesmo tijolo, a mesma areia, a estrutura é igual. O porquê que essas 2 pessoas, elas se destacaram e as outras pessoas, elas ficaram nesse comodismo? E aí eu comecei a perceber que o percentual de pessoas que estão acomodadas é muito maior. Verdade. É muito maior. E aí eu falei, cara, eu prefiro não seguir essa manada aqui de ser aquele profissional que fica acordando de manhã 5 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite, que fica em cima da moto comendo na garagem. E eu passei por isso, tá? Mas eu percebi que eu tenho que viver esse momento, mas eu preciso ter muito claro, é uma fase. Tenho que acordar cedo, 4 horas da manhã, tenho que acordar cedo, 4 horas da manhã. Mas tem que ter um prazo. Sim. Porque senão eu não vou ter vida, se eu não ter vida, eu não cuido da minha filha, aí tudo perde o brilho. Verdade. Sabe? Então, foi entendendo que eu preciso estar com pessoas que estão onde eu quero chegar. Top. E essas 2 pessoas me influenciaram bastante, Lucas e Felipe. Muito. E você já pensou em desistir? Cara, desistir nunca pensei. Nunca pensei em desistir. Eu tenho uma regrinha na minha cabeça que
eu tenho o plano A e o plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, na minha cabeça, obviamente, eu já recalculei várias rotas, Sim. né? Então, já desisti de uma ideia que pra mim era certa em determinado momento. Então, eu desisti dessa ideia, mas eu não desisti do meu propósito, da minha intenção. Então, mudar caminho eu sempre mudei. Mas eu desisti da minha intenção, do meu propósito de vida, isso não. Então, eu sei que agora, depois que eu parei de jogar bola, eu tenho um propósito muito maior, eu preciso chegar nisso, mas aí os caminhos, né, eles vão mudando de acordo com a nossa rotina. Acho que é isso. Muito bom. Vamos falar de treinamento agora? Aí, nossa. É só pedrada esse começo? Agora eu tô Treinamento. ansioso. Ai, eu já tô... Pelo que eu conheço esse professor aqui, ele vai vir com perguntas aqui Vai. Tendenciosa. pra gerar corte. Vai, que é isso. vai. Se prepara. Mas eu vou trazer um pouquinho da realidade das pessoas, Gui. Por que tanta gente treina e não tem resultado? Nossa. Primeiro porque o resultado de treinamento é multifatorial, né? O treinar, e quando eu falo de resultado estético, Will, ou resultado de forma geral? Geral. Geral. Então, continuo com a mesma resposta, é multifatorial. Né? O fato de você treinar faz parte de um desses aspectos, tá? Então, o que adianta? Imagina, eu, Guilherme, tô treinando religiosamente, mas o treinar é 1 hora de 24 horas no meu dia. O que eu faço com o restante das 23 horas? Sim. Né? Eu posso chegar em casa, eu posso me alimentar mal, eu posso descansar pessimamente. Então, eu não faço exames de rotina para ver como que tá meu sistema hormonal ali. Então, tem várias coisas que contribuem para isso. Então, tem muita gente. Esse é um dos pontos que é multifatorial, mas o que eu vejo é que as pessoas, elas estão dentro de um ambiente de academia. Mas se você olhar assim, de forma crítica, a maioria das pessoas estão fazendo muita merda, né? E infelizmente, né? Porque é muito mais fácil seguir uma influencer que tem 1 milhão de seguidores Nossa. do que seguir um professor que tá ali, dedicou vida, horas e horas estudando, mas não tem a audiência e a influência que essa pessoa tem. Então as pessoas estão escolhendo muito mal quem tá seguindo. E eu acho que é isso. Tá? Vê lá. Deixa eu tomar água aqui. Nossa. Só verdade. Não, até porque eles vê lá, pô, viu no YouTube, pô, gostei disso, eu vou replicar. Não. Aí fica assim, nossa, vai dar resultado pra mim. Tipo assim, caga, porque o professor que tá ali, que tem um ensinamento, estudou pra isso, tá nem aí. Exato. E eu não julgo, tá? Porque eu fiz muito isso, igual parte da nutrição. Quando a gente tá no começo, a gente sabe o quanto que a nutrição é importante. Uhum. Só que às vezes, não tinha grana pra pagar um nutricionista. E a gente vai no nosso achismo. O meu problema são as pessoas que são ignorantes. Uma coisa é você saber da informação, na verdade, não saber da informação e não aplicar por falta de conhecimento. Outra coisa é a pessoa saber o que tem que ser feito e não aplicar porque é ignorante. Então, contra essas pessoas, eu tenho um leve repúdio. Entendi. Então, a gente não pode dar voz para essas pessoas. E quando eu falo de pessoa, é profissional de educação física, é nutricionista, mas também é praticante que tem influência. Desculpa, a revolta. Bati na mesa pra cacete aqui. Bati na mesa. Muito bom. O que é mais importante? Consistência ou intensidade? Cara, a combinação dos dois. Olha. A combinação dos dois. Pra mim é simples. Se você tem um espaço curto de tempo, a única coisa que distorce o tempo é a intensidade. A única. Sim. Então, eu quero estudar, eu quero passar na prova do direito e eu tenho 2 semanas. Obviamente, em 2 semanas, você não vai poder estudar 10 minutos por dia. E a intensidade é o quê? Coloca aí, vai estudar 5, 10 horas por dia. Entende? Agora, se você tem um tempo mais espaçado, obviamente, a consistência de você fazer tudo aquilo, ter aquela frequência, né? Sim. Mas eu acho que a combinação para dar uma resposta mais completa, tá? O cenário perfeito, tá? Para mim, ter resultado é a combinação de vários comportamentos que não são nada extraordinários. Então é o simples, né? O não inventar, é fazer o básico bem feito, mas que são feitos por um longo período de tempo. Então não adianta também você ter consistência, mas a estratégia que você está usando de treino, você pode ter consistência e fazer por 5, 10 anos. Se você tivesse a estratégia certa, em 1 ano você teria resultado. Hoje em 10 você não tem. Verdade.
Então, não adianta você fazer por muito tempo o que é errado, mas também não adianta você fazer muito intenso o que é certo por pouco tempo. É a combinação dos dois. Lembrem disso. Se for anotar, anota isso, gente. Para você ter resultado, relevância em alguma coisa, é um amontoado de comportamentos que não são nada extraordinários. Descomplica as coisas, mas são feitas por um longo período de tempo. Se você quer resultado curto, cara, não é aqui, não é dentro da atividade física, não é dentro de estética. E é isso. Tá bom. Emagrecimento feminino. Nossa. Qual o erro mais comum? Nossa. Cara, erro comum. O que eu vejo? As pessoas, elas norteiam muito. Eu vejo muito isso aqui, ó. Gui, eu tô comendo pouco, mas não tô tendo resultado. Porque, né? Ué. Tipo, tá treinando, tô comendo pouco. É que a galera associa o comer pouco. Só pra vocês entenderem, gente. Emagrecimento é déficit calórico, a base de tudo. Você tem que comer menos do que você gasta. Beleza? E aí, imagina que uma pessoa gasta 2.000 calorias, ok? E você tá comendo 1.500 calorias. Isso é um déficit. Só que a pessoa fala assim, cara, Gui, eu não tô conseguindo emagrecer porque eu tô comendo pouco. Mas, gente, aí que entra. Esse pouco pode ter uma qualidade péssima de alimento, né? Então, você pode comer pouco e ter alimentos em alta densidade calórica, que é o mínimo com muita caloria. Então, eu vejo esse erro absurdo, principalmente agora nessa saga de Mondiaro aí. Gui, eu tô comendo pouco, meu estômago, ele tem um limite dele, minha cabeça fala pra não comer, mas o que você come é uma sequência de merda, é impossível você ter resultado, tá, filho? Não vai ter jeito. Então não haja mão de aro, não haja tiseiro patida, não haja retrato tida, tudo comida que não vai dar certo. Desculpa. Nossa, essa aí foi A gente boa. gosta de sinceridade. Adoro. Se for pra falar de sinceridade, então, já vamos lançar a próxima. Manda brava. Qual o erro mais comum você vê na academia? Na academia, É. cara, São tantos. nossa, é uma combinação, tá? É uma combinação de erro. Agachamento. Esse erro já Mas me trava, o que eu vejo, de novo, é a réplica de pessoas fora do contexto. E eu vou trazer de novo. Imagina, o Will tá aqui na minha frente. Will, um cara avançado de treino. Beleza? Eu comecei agora a treinar. Fechado? O Will, imagina, o Will tem uma vida corrida, mas consegue encaixar 5 vezes na semana. Eu sou pai, trabalho 10, 12 horas um dia, o Will treina 5 vezes na semana. O meu treino não é pra ser 5 vezes na semana. Imagina que o Will esteja tomando leve um suquinho, uma dura, uma dequinha ali, e aí a recuperação dele é uma recuperação mais rápida. Mas eu, inocente, eu só vejo que aparece no Instagram, não vejo o Will tomando picada na bunda. Entende? Eu não vejo o Will tomando a picada na bunda lá. E aí o que eu quero fazer? Eu quero copiar um treino de uma pessoa que tem um contexto totalmente diferente que o meu, sistema hormonal diferente que o meu, fase de recuperação diferente que a minha, uma carga e uma capacidade de trabalho diferente que a minha. Isso não dá. Então o que eu vejo são pessoas replicando treino totalmente fora de contexto, tá? O famoso, eu treino 5 vezes na semana, eu vou treinar uma musculatura por dia. Gente, para com isso. Olha, onde que é? Para ali que eu tenho que olhar? Para de treinar um músculo por dia. Você não consegue botar intensidade no seu treino, você quer treinar, você acha mesmo. Se você treinar uma vez na semana, seu quadríceps, sua bunda, ela vai crescer com o seu nível de treino? Não vai, gente. Bota duas vezes um estímulo. Você concorda comigo, professor? Assina embaixo. Desculpa, a revolta. Obrigado, Gui. Você tá falando tudo aquilo que eu desejaria falar. Ainda bem que ele não viu ontem o exercício, então. Nossa. Não, cara. Nossa. Eu coloco o fone no talo e Você é doido. vida que segue. Nossa, deu até medo. Hoje as pessoas querem resultado ou querem validação? Elas querem validação. Mas não julgo. Não julgo, tá? Por quê? Hoje eu aprendi muito sobre uma técnica. Antes eu julgava, tá? Que imagina eu como professor. Eu tenho um público que eu falo. Eu falo pra mulher. Beleza? Uhum. E no Instagram, o que eu preciso mostrar pras mulheres? Eu chamo de prateleira de troféu. O que é isso? Definir meu público. Eu preciso mostrar o que é importante para essas pessoas, para essas mulheres comprarem o meu produto ou confiarem no meu trabalho. Então não tem por que eu ficar falando de... Você vai me julgar agora, Will. Não tem por que eu ficar falando de um treino de peito, por mais que seja importante em alguns casos, porque traz estabilização. Eu tô seguindo você, tá? Obrigado. Porque tem estabilização, parte de correção postural é muito importante. Mas a maioria das mulheres, pensando em estética, a parte do peito não é tão importante. Então se eu ficar
O troféu das mulheres não é falar de peito. Então, eu tô falando pro público ao contrário. Então, eu preciso trazer o troféu que as mulheres visualizam. O que uma mulher vê? Pô, a gente sabe que o personal, ele é visto como o cara... Hoje, se você tem uma esposa, é capaz do marido não deixar a mulher treinar. Então, o que eu passo no meu Instagram? O troféu que a mulher quer ver meu é alguém confiante, que tem família, que tem uma rotina, um cara responsável. Então, é isso que eu passo pra essa pessoa. E, às vezes, a parte do físico é uma forma como eu valido o meu trabalho. Pô, eu não vou comprar o treino, a mentoria de uma pessoa... De verdade, gente. Se você é educador físico, se você é nutricionista, se tá com um BF, você passa lá na bioimpedância embora e a bioimpedância quase trava, porque demora até chegar o 30%, 40% de gordura. Não. Até chegar o estímulo elétrico, tanta gordura que tem no corpo, demora muito. Então, de verdade. A validação... ela precisa ser estratégica para você conseguir alcançar esse público, mas ela não pode ser a base para você viver. Entende? Então, por isso que tem que ter princípios. Eu acho que você tem que buscar essa validação, mas você não pode passar dos seus princípios e valores. Sabe? Então, essa é a minha resposta. Cara, aproveitando sobre o assunto... Quando você olha assim, aqui tem coisa boa. Fih, se prepara. Mas eu queria saber de você. Qual o seu posicionamento quando o aluno quer resultado a todo custo? Nossa. Cara, a todo custo? Na verdade, é difícil ter esse caso. Por quê? Que entra de novo. Porque eu filtro. Hoje o meu público são mulheres entre 20 a 35 anos que querem uma rotina factível, que nunca conseguiram treinar, nunca conseguiram ter uma alimentação, nunca conseguiram ter uma rotina fitness e hoje elas querem colocar isso em prática através das minhas dicas de mentalidade, disciplina. Então, é difícil a pessoa sair do zero e já querer, o 100%. Quero abdômen trincado, Gui. Nossa, abdômen trincado? Eu quero o peito de pombo, Gui. Então, eu sou bem sincero. Eu acho que a primeira parte, a primeira parte como professor e profissional é conscientização. Então, tem muita gente que fala assim, cara, Gui, eu consigo chegar nesse resultado em 2 meses? Eu jogo a real. Da mesma forma que a resposta pode ser não, eu falo, talvez em 1 mês você consiga. Então, é muito de conscientização. E aí entra conhecimento técnico, né? Mas, como meu aluno, minha aluna, na verdade, são alunas que não têm os hábitos bem enraizados, dificilmente eu deparo com essa pergunta. Mas, não sou a favor delas, tá? Porque se você sair do zero e fazer uma coisa que você não tem costume com muita intensidade, com muita frequência, eu acho que você consegue sustentar aí por, acho que longos 4 dias. Ou você prepara a pessoa para isso, né? Para ter essa mentalidade. Ou ela já vem preparada porque ela te acompanha. Ou se ela vem com essa pergunta, ela não te acompanha. Eu acho que é mais isso. Eu acho que essa terceira opção ela é boa. Essa é boa. Muito bom. Ai, Gui. Vamos já lançar mais uma também para ele? E aí, você... modo light ainda ou... Então... Tudo que aconteceu aqui foi modo light. Eu fui cancelado. Vou ser cancelado por centenas de milhares de professores e nutricionistas que estão acima de 30% e estamos no modo light, hein? Estamos no light. Muito bom. Já quer começar lá? Vamos lá. O problema das pessoas é falta de informação ou falta de disciplina? Nossa. Falta de informação ou falta de disciplina? Então, cara, contexto é rei. Eu costumo falar que não é nem tudo e nem todos. Você tem que olhar contexto, sabe? Então, tem muita... Eu acho que a combinação desses dois é o que mais está acontecendo. A pessoa que tem desinformação e não tem disciplina, se a gente colocar em percentual, 90% é isso. A pessoa não tem informação e, ao mesmo tempo, não tem disciplina. São raras as pessoas. Se você encontrar no caminho da sua casa para academia, você vai a pé, se encontrar alguém que tem disciplina... Por isso que é muito fácil hoje você ser acima da média, porque a média é muito baixa. E para você ser acima da média, você tem que ter disciplina. Então as pessoas não têm. Então se você quiser se destacar no Brasil e não lá fora, aproveita que você está no país certo, tá? Mas, cara, muito bom. Não acho que... Puta, Will,
Esse é o tipo de pergunta que eu vou ter que ir pra casa e colocar no papelzinho e te dar a resposta depois. No segundo podcast? Pode ser no segundo podcast? A parte 2, já, por mim... Por mim também. Cara... Então já coloco uma outra já. Pegando nesse gatilho, para um treinador comum e um treinador fora da curva, meu querido, vamos botar o treinador assim, comum, vamos botar assim. Aquele lá que... 3 de 10? Eu falo 3 de 15, como eu sempre vejo. 3 de 15, não sei o quê. Um treinador fora da curva. Ou melhor, um treinador influencer ou um treinador especializado. Eu quero saber tudo isso de você agora. O que diferencia um do outro, né? Isso. Primeiro, fome. Ó, Vontade. olha. A maioria, pelo menos eu não posso falar de novo, que são todos, mas a maioria dos profissionais medíocres, e gente, pra quem não sabe, a semântica medíocre não é um xingamento, são medianos, tá? Então, a maioria desses profissionais, ele não tem aquele sangue no olho, gente, aquele tesão de acordar e falar assim, cara, hoje eu vou mudar vidas, hoje eu vou proporcionar saúde, hoje eu vou trazer verdade, hoje eu vou trazer informação, hoje eu vou trazer disciplina. Então, falta fome, né? O segundo, técnica. Primeiro porque as pessoas, elas ficam muito presas com conteúdos da faculdade. E fica uma leve crítica às grades atuais das faculdades, tá? De educação física que eu posso falar. São muito teóricas e pouco práticas. Então, hoje um professor, e isso eu falo todos os profissionais, tá? Que eles saem de uma faculdade, eles não estão prontos para o campo. Porque na faculdade a pessoa não te ensina. Como que você vai precificar? Primeira vez que a pessoa me perguntou preço, eu quase me... Isso aqui, eu fiz assim, ó. Quanto que é sua aula de personal? Depois eu te falo. Posso te mandar depois? Aí o depois não chega. Porque aí você também não tem outra matéria. Né? Que é a parte de relacionamento. Como que você faz um follow-up. Você não tem isso. Você não aprende isso na faculdade. Então falta conhecimento técnico. Então se você pegar um profissional que tem fome, que é determinação, vontade, tesão na parada, com um cara que é técnico, beleza? E a técnica, ela precisa ser específica. Igual, eu trabalho com nicho feminino na parte de musculação. Eu preciso dominar movimento, biomecânica. Sim. Eu preciso entender o que está acontecendo no agachamento que é na falha ou que não é próximo da falha. Eu vou lá para fisiologia. Eu tenho que entender cinesiologia. Por que num búlgaro, o pé em cima da anilha tem diferença do pé que está no chão? Então, tudo isso eu preciso dominar. Então, a parte técnica, de novo, não é com que você vê seu coleguinha fazendo. Você que faz natação é outro tipo. Você quer trabalhar com natação é outro tipo de parte técnica. Não copia seu parceiro. Tá? Porque isso, de novo, eu vou voltar para a resposta para ficar completa, mas tem muita gente que, antes de entender qual público que vai atingir, tá muito preocupado com como. Vou te dar um exemplo. Pra ficar fácil. Imagina que a nossa meta é chegar daqui até o shopping. A gente tá perto do shopping, né? Não, Will? Né, Gabi? A gente tá perto do shopping. Sim. Beleza? A nossa meta é essa. Beleza? Só que eu posso ir a pé e chegar no shopping. Concorda? Atingir minha meta. Só que eu posso ir de Ferrari. Meu sonho de criança... Não vou falar que meu sonho de criança é uma Ferrari. Porque era demais. Mas imagina que você tá de Ferrari. Estão te esperando aqui embaixo do podcast. Só que aí o motorista que tá nessa Ferrari, ele errou o caminho e não te deixou no shopping. Te deixou em outro lugar. Todo lugar menos o shopping. Concorda comigo que o seu carro, a sua locomoção era a melhor de todas. Era uma Ferrari. Só que não te levou pra onde você quer. Então, às vezes, na verdade, o que compensa é você ter um o quê certo, uma intenção certa, do que você ter um como perfeito. Primeiro responde o quê, pra quem que você vai falar, e aí depois você responde a especialização que você vai fazer. Não inverso, que é o que eu vejo por aí. Beleza? Então, pega lá fome técnica. E o terceiro... Desculpa. E o terceiro é a gestão das emoções. Que entra muito disciplina. E eu sempre dou exemplo também. É muito fácil ser disciplinado no primeiro dia de trabalho. Você vai lá, você é o primeiro a chegar, o último a sair, você entrega mais que o pedido, tem empatia pelo próximo, faz por você e faz pelo outro. Só que vai fazer isso depois de 3 anos. Recebendo o mesmo salário. Verdade. Difícil, né? Tem que gerir emoção. Então, a pessoa que sabe, né? Aquele profissional que sabe, cara, hoje minha segunda eu acordei bem, mas na terça-feira pode ser que eu não acorde. Porque a pergunta não é nem se o dia ruim vai chegar, porque ele vai chegar. A pergunta é quando. Você vai estar preparado? Então, a pessoa que tem fome, que tem técnica,
mas se consegue associar isso com gestão de emoção no dia ruim, esse cara vai se destacar. Eu não posso falar que vai ser em 1 ano, 5 anos ou 10. Mas uma hora ele vai se destacar. Só ele não parar. Não para. Caramba. Muito bom, muito bom. Anotou aí? Anotei, filho. Tá todo aqui no celular, você é louco. Tá muito bom. Qual a verdade do mercado fitness que ninguém quer ouvir? Acho que você já falou Um pouco sobre. bastante sobre. Já joga Mas eu sei que hormônio, tem hein, ó. mais aí. Já joga hormônio. No mercado fitness, Hormônio. cara, sim. Mas você quer ir mais pra uma parte do público-alvo ou de nós, professores? Como que você quer ouvir a resposta, viu? Ambos. Ambos? Ambos. Você tá mandando bem. Ah, Eu quero de ambos. muito bom. Cara, vamos lá. Eu acho que, só pra eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber o que tá acontecendo hoje em dia, que a galera tá fazendo que não dá resultado Isso, nesse caminho. nesse caminho? Nesse caminho. Vamos pensar. Primeiro, tá? Que eu vejo os profissionais fazendo. Eu vou ser bem sincero. Você tem que entender que você, professor, até mesmo se você trabalha para alguém, tá? Você é uma empresa. Você é uma empresa. E eu vou trazer de novo a parte educacional. Imagina que você é um bom professor, tá? Você é um bom professor. Você sabe dar uma boa aula. Você sabe ser um cara bom no one-on-one ali, junto com a pessoa no personal. Você é um cara bom. Só que imagina, eu percebi que o Gabi é um cara muito bom ali na educação física. Só que o Gabi, trazendo uma analogia agora, totalmente diferente, o Gabi, ele é bom, a mesma forma que ele é bom em treinar, em passar treino, em ser um bom personal, ele é muito bom em fazer pão. Ó. Só que, de repente, eu analisei esse dom dele e falei assim, Gabi, eu não quero mais que você faça um pão, eu vou te dar uma padaria. Vou te dar uma padaria. Então você para de fazer pão agora, além do pão. Primeiro, você vai ter que acordar, abrir a padaria. Você vai ter o pão pra fazer, mas você vai ter brigadeiro, vai ter os salgados. Percebe que o só dar aula não vai ser mais suficiente? Verdade. Então hoje, o professor ele tá focado muito nisso. A gente aprende muito dar aula. Mas como que a gente vai conquistar esse aluno? Como que a gente vai ser atrativo para esse aluno chegar até mim? Eu preciso fazer uma venda ativa para ele? Eu preciso ter posts intuitivos, sabe? Então, quando você, profissional, ficar pensando única e exclusivamente em dar aquela uma aula de personal, você tá lascado, cara. Você não vai sair da frente. E principalmente se você não tem horário no seu dia para você pensar nas outras coisas. Então, lembra que agora você tem padaria, irmão. Você não faz mais pão só, não. Então, da mesma forma que você treina bem, você tem que se comunicar muito bem, tem que se comunicar 1 a 1, mas se for para dar uma palestra, você tem que segurar a bucha. Segura a bucha e falar para 30, 100 pessoas. Da mesma forma que você é bom em dar aula, você tem que ser bom em se relacionar. Como que você está atendendo dando seu suporte no WhatsApp? Verdade. Sabe? Então... Tudo isso que a faculdade não ensina, Não né? ensina, irmão. Você tem que... Irmão, é caixa de ferramenta. Tô com uma parede aqui, maravilhosa. O estudo tá montado aqui. Se eles falassem assim, Gui, eu quero pintar essa parede. Mas a parede não tá perfeita agora. Quero pintar essa parede. Aí tem o Gabi aqui, que ele trouxe só a lona. Não trouxe tinta, não trouxe pincel. Tem o Will, que trouxe lona, trouxe pincel, mas não trouxe tinta. Só que tem eu que trouxe lona, trouxe pincel, trouxe tinta, trouxe rolo certo, trouxe tudo específico. Quem que você acha que eles vão contratar? A caixa de ferramenta é maior, que supre demanda. Verdade. Então você tem que estar pronto para isso. Tá? Você, profissional, expanda a sua caixa de ferramenta. E esquece que você não faz só mais pão, você tem padaria. Ó. Top. Cara, ao mesmo tempo que a gente vê muita baboseira na internet, Muita. a gente tem que lembrar que a minoria dos profissionais estão ali, né? Exato. Cara, e com base nisso, Gui, a pergunta... Quando ele escreve, ferrou, gente. uma filho. Escreveu, pergunta, ferrou. Você pode ter certeza que vem. uma pergunta com base no que você... na bela explicação que você deu. Né, você falou sobre a importância de ter várias ferramentas, e eu até complemento que a fonte de renda ela nunca pode ser uma só. Opa.
Você viu? Já vou chamar o Gustavo aqui que tá assistindo aqui. Falar sobre investimento já aqui, ó. Tô brincando. Mas eu queria formular ela melhor. Manda. Queria formular Pensa. ela melhor. Manda. Queria formular ela Pensa. melhor. Porque hoje tem profissionais com várias caixas de ferramenta, mas isso não quer dizer que ele é um bom profissional. Aonde eu quero chegar com isso? Shape vende mais do que conhecimento? Nossa. Pra uma pessoa que tá querendo comprar shape, sim. Ó, gente, vou dar uma resposta. Pensa assim, tá? Tem uma frase que eu levo comigo. O esforço vence o talento quando o talento não tem esforço. Agora, e vamos trazer agora pra essa pergunta do Will. Beleza? De novo. O esforço vence o talento quando o talento não tem esforço. Então, o esforço agora é se uma pessoa tem técnica. O talento é como se fosse o corpo bonito. Né? Agora, se essa pessoa ela tiver os dois, irmão, se ela tiver o esforço e tiver o talento, ninguém segura. Então, o esforço ele ganha quem tem talento até um certo ponto. É verdade. Agora que associa, esses são os imparáveis, tá? Igual, o esforçado, eu acredito, se você tiver um mínimo de esforço numa escala de 1 a 10, você consegue chegar, numa escala de 1 a 10, chegar numa boa aula, numa boa comunicação, você consegue chegar num 6. Se esforçar bem ali, repetir. Agora, se você tiver talento e esforço, não tem pra ninguém, irmão. Tá? Então, tem pessoas que têm o shape e não têm conhecimento, mas vendem. Infelizmente, isso acontece muito. Mas se você for... o que eu mais vejo, tá? Mais vejo assim, a minoria que se destaca. Se você pegar um professor... Tanto é que eu vou botar o shape, vocês não estão entendendo. Esse ano é o ano do shape, agora que eu consegui alinhar minha rotina. E aí minha venda vai dobrar. Você não tá entendendo, porque eu vou botar o shape, esse braço aqui que tá miudinho agora, que eu sou pai, gente. Vai ficar grande no momento. Esse ano aí. Mas é isso, ambição, cara, querer mais. Tá incomodado com a sua mediocridade, Exato. como você falou. Exato. Minutos Mediano, atrás. agora a gente sabe que mediocridade deve ser mediano. Meu corpo tá mediano, não sei. Agora Eu sei, mas se botar o abdômen pro jogo, tem abdômen aqui, tá? Tem gordura localizada sendo queimada. Agora eu tenho uma pergunta, cara, que agora veio na mente. Vocês estão gostando, gente? Eu tô indo bem? Nossa, cara. Eu tô indo bem? Tô Tá. gostando, não. Não, que é novidade pra mim isso aqui. A primeira vez? Primeira vez. Rapaz, não é a 10ª, não? Pô. Primeira vez. Não, tá muito bom, Assim. cara. Treinar todo dia dá resultado? Puta, que mais técnico. Eu posso ir pro fundo no detalhe nisso aqui? Porque assim, eu vejo que tem aquelas pessoas que falam, ai não, tem que ter descanso, você tem um certo limite pra treinar Tá. e tudo mais. Bom, Então, eu posso ir no detalhe nisso. pode. E o Will já me olhou com uma cara feia aqui, tá? Ó, Depende do contexto. vamos lá. Filha da mãe sabe que eu treinei 200 dias. Seguidos. Olha lá. Aí, ó, pergunta tendenciosa, né? Tendenciosa. Pergunta tendenciosa. Polêmica. Mas todas as Cara, variáveis controladas. É isso que eu ia falar. Pensa assim, de forma resumida, que o treino ele tem a carga de treino, beleza? E a parte da recuperação. Uhum. Fechado? Então imagina que você tem aqui, né? Esse é seu estado atual. Você treina, muita gente acha que quando você treina, você já aumenta a sua capacidade. Não. Né? Você vai pra baixo, o momento do treino é algo ruim pra você, e aí aqui embaixo você dá um novo estímulo. E aí depois você dá esse novo estímulo, você tem que passar desse ponto de partida seu. O problema é, quando você coloca uma capacidade ali de treino, uma carga de treino que você não consegue se recuperar. Exemplo prático. Imagina que você tenha 16 séries pra você fazer. Fala o músculo que você quer melhorar, Gabi. Você falou do O peitoral, né? peitoral, né? De pombo. Peitoral, beleza? Imagina, você tem uma semana ali. A maioria das pessoas, elas contam ali na semana. Você pode dividir isso em 2 dias, fazendo 8 séries de cada, beleza? Então você pode fazer numa segunda-feira e jogar isso lá pra uma quinta, sexta-feira, e seu corpo ele vai conseguir se recuperar. Obviamente que depende muito do estímulo, se você vai até a falha ou não, tá? Mas você poderia também fazer isso se você treinasse ali de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, que não vai ficar difícil dividir por 16, né? Você pega 16 e divide por 5 ali, vai dar em média 2, 3 séries ali por dia. Então tudo bem você fazer isso. Por quê? Num dia você fez 8 séries, no primeiro exemplo. Você treinou 2 vezes na semana, você fez 8 séries. Concorda comigo que sua carga de trabalho é alta? Sim. Mas você vai dar estímulo nesse músculo só depois agora. Outra coisa é nesse exemplo agora, que você vai fazer 2, 3 séries.
É tipo um aquecimento quase. Entendi. E aí seu corpo ele vai conseguir, como um estímulo, como um impacto, você tava aqui, você fez 2 séries, a queda que antes era assim de 8, ela é mais curta. Se ela é mais curta, a recuperação é mais rápida. E aí você pode dar um novo estímulo sim, tá? Mas você pode treinar todos... Quando eu falo de todos os dias, você tem que saber controlar muito variável. Então até tenho medo de incentivar, porque as pessoas não sabem e não dominam isso. Né, professor? Você pode falar mais que eu. Sim, com certeza. É Então, sobre o princípio básico da supercompensação. Supercompensação. Né? Supercompensação. Tá. Ó, vamos elogiar a faculdade que ensinou isso bem para os professores. Isso é uma parte de ideologia que é legal. Tá bom. Vamos mandar aquela pedrada? Bora. Caraca! Você vai começar? Bora. Cara, que a gente vai pra uma parte agora do podcast que... Não tá acabando? Pergunta rápida, resposta rápida, papum assim, uma dinâmica interessante. E você é um cara que tem um raciocínio lógico, rápido, vai se Você dar grava bem comigo, você sabe que não é bem assim. Pra quem não sabe, gente, ó, eu e o... A gente se ajuda. A produção de conteúdo pro professor é igual escovar o dente. A gente tá na produção ali, é absurdo. Por sinal, DW já patrocina a gente. Então, né, meu? E ele sabe que, gente, eu sou muito chato, perfeccionista e eu fico voltando 50 mil vezes. E aí quem tem que me aguentar é ele aqui, gente. Desculpa, pessoal, É uma honra. Não, top. Te aprende demais, cara. Por isso que os vídeos ficam bons, pô. Aí, ó. Fica, Resultado. sem microfone. Depois de gravar uns 10, 20, fica ótimo. Muito bom. Um exercício superestimado. Superestimado? Superestimado, É. Isso. Vamos pensar, gente, juntos? Bora. Um exercício superestimado. Elevação pélvica. Como você passa muito treino e eu considero que o meu treino é bom, eu não fico reparando muito nas partes ruins, né? Mas não, elevação pélvica é sensacional. Eu não julgo nunca elevação pélvica, tá? Ó. Will, se você julga... Um exercício super estimado. Exato. E um exercício subestimado. Calma. Subestimado agora? É. Subestimado. Tá, aqui não é tudo isso que falam. Isso. Cara, aqui não é tudo isso que falam, que muita gente faz. Você quer ouvir alguma coisa específica que eu tô sentindo? A gente quer uma polêmica. Subestimado, cara, eu sou muito ruim com isso. Esse bate-bola, você foi só você me elogiar. Um exercício Ó, pressão. subestimado. Vamos olhar pro meu nicho feminino? É. Que a galera acha que muda vidas e não muda, tanto assim. O afunda. Eita, tô... Não, falou não. Gente, Elevação lateral? não. Cara, posso falar? Um exercício que eu vejo as pessoas, elas fazem, tá? Elas vão, E, de novo, tem que ter uma diferença entre ativação, que é uma preparação pro seu treino, pra parte principal, pra colocar isso que eu vou falar aqui agora, rufa os tambores, agora eu vou bater intencionalmente, tá? Não na parte principal. Então é diferente. Então, que eu vejo a galera fazendo passinho lateral com bend. Você passa isso, professor? Depois de achando que vai ter hipertrofia. Eu passo para minhas alunas idosas. Idosas. Precisam de mais estabilidade, quadril, fortalecimento Exato. Não, mas de glúteo. pensando em estética, Hipertrofia estética? Tá, Não. estética. Pelo amor de Deus. descartem exercícios com elástico. Ó, como a cabeça vai pensar. Elástico, isometria. De novo, isometria pra parte estética, tá? Pensar em função, força, isometria é muito bom. Beleza, Will? Você ia me julgar. Mas estética, fazer movimentos isométricos e todas essas técnicas avançadas, tá? Não vou falar de exercício específico. Mas é uma galera que faz drop set, cluster set, rest pause, um monte de coisa que não sabe nem o porquê tá fazendo. Então, eu acho que esse é o principal erro, tá? E nem sabe quando aplicar, né? Às Quando vezes aplicar. Só aplica Eu no vejo começo do Começo treino. do treino em todas as séries. Esse é o problema. Em todas as séries. Gente, não façam isso, tá? Muito Tô gostando bom. muito do papo, gente. Muito bom, muito De bom. verdade mesmo. Então, olha essa. Treinar. Como é? Ai, caramba, fugiu da minha mente. Vai lá. Treinar com dor, sim ou não? Treinar com dor, sim ou não? Isso. Vamos lá. Tem que ter, de novo, contexto. Tá? Manda. Uma coisa é uma pessoa que está destreinada ou... Lembrando que destreinada é pra quem treina, ficou um tempo, voltou a treinar. Ou pra pessoa que tá começando, tá? Beleza? Então, é normal que você faça um exercício ali e que no outro dia você fique com uma dor muscular, porque a gente chama de DMT, né? Dor muscular de início tardia. Então, é comum, beleza? Uhum. Quando que eu acho
que ela passa do ponto. Quando ela se perpetua. Então, a partir do momento que você faz, você já não tá dentro desses dois exemplos. Você já não é um cara que é iniciante ali no treino. E também você não tá dentro dessa parte do destreinado. E você tá falando dor muscular pós-treino, né? Sim. Ou durante o treino? Os dois. Então, vou responder primeiro... Cara, Eu vou responder primeiro pós-treino, porque é diferente, tá? Então, o normal é que pelo menos essas dores, elas reduzam entre as sessões. Porque, de novo, a dor muscular é um marcador importante que você não teve essa recuperação. E aí, se você tá aqui, se deu esse estímulo, foi para baixo, e aí você deu outro estímulo aqui, percebe que você não teve a supercompensação? E a dor muscular é uma resposta. Aí você bate aqui de novo, aí você vai para baixo. Aí você não se recuperou de novo, tá com dor muscular pra cacete, você bate aqui. E aí você vai fazer o famoso overtraining. Gente, aproveita que o meu inglês, ele tá... absurdo, tá? Agora, se você for falar de dor muscular durante o treino, hoje a moda é a queimação. Faz um corte, pelo amor de Deus. A queimação, né? As pessoas precisam sentir o exercício. Gente, sentimento é psicologia. Vai lá, vamos fazer uma terapia. Que aí você quer sentir. Não, quando você tá treinando, se você... tá numa cadeira extensora e seu quadríceps estende o joelho, se você pode estar sentindo dor, você pode não estar sentindo dor, vai trabalhar seu quadríceps. Então, para de ficar pegado nessa sensação, tô fazendo uma elevação pélvica, não tô sentindo meu glúteo. Gente, tá tudo bem. Sentimento deixa pra vida amorosa, vida familiar, relacionamentos. No treino, velho, é fazer função articular. Fez função articular, seu músculo pega. Concorda comigo, Will? Assina embaixo. Perfeito. Maior erro do profissional iniciante. Aí. Maior erro do profissional iniciante? Exato. Focar muito nas hard skills, né? Que são aqueles conceitos muito técnicos e esquecer que você trabalha com gente, velho. Então você vai ter que ser muito psicólogo de muitos alunos aí. Então você vai ter que entender que... eu costumo falar assim, cara. Você pode ter toda a sua técnica. Mas se você não filtrar isso com empatia, saber tratar bem seu aluno, saber chegar no horário, né? Que são as soft skills. Tem que treinar muito isso. Então, para de focar só em parte técnica e começa a entender que você trabalha com humanos. Humanos têm sentimentos. E não é aquele sentimento da dor no treino, não, que a gente acabou de falar. Tá? Então, se especializa nisso aí. Uma verdade que dói sobre o emagrecimento. Uma verdade que dói sobre o emagrecimento? Isso. Cara, que cardio em jejum. Você pode fazer cardio em jejum durante 365 dias da sua vida aí. Que pode ter certeza que não vai ter grandes diferenças do que você fazer cardio alimentado, tá? Então, não muito subestimado, muito mesmo. Você faz cardio em jejum, você faz alimentado, resultados são iguais. Ciência já mostra isso, né? Exato. Disciplina é hábito ou decisão diária? Cara, a disciplina... Puta que... Irmão, toca aqui. Bom, isso aqui foi essa pergunta. Gente, é decisão de por isso que você tem que ter, você tem que ter agenda, gente. Você tem que ter agenda. Por quê? Vou te explicar rápido. Sei que a pergunta precisa ser rápida, mas eu chamo isso de triângulo do impulso. Primeiro, você tem que ter um motivo para tomar ação, beleza? O porquê. Por que eu tô aqui no podcast? Tem um propósito. Primeiro, quero ajudar pessoas através de informações e tudo mais. Depois você vem pra ação. A ação é o tá aqui, é a prática, é o campo. E a última parte é a revisão. Sim. Então, sempre você tem que ter isso num único dia. Então, você acha mesmo, hoje tem um podcast lá na minha agenda, eu coloquei lá, beleza, o porquê que eu tenho um podcast, eu sei, já tá na minha cabeça, é intencional. Eu vim pra parte da ação e me preparei pra isso, mas nem tudo que eu falei aqui eu tô gostando. Tem muita coisa, tô tranquilo, vocês me passaram muita confiança, mas tem coisa que eu preciso melhorar. Que aí entra a parte da revisão. E aí esse compilado de coisas vira a repetição progressiva. É impossível separar uma pessoa que toma atitude, intensifica o que tá fazendo de certo e ajusta, recalcula a rota para quem tá fazendo de errado. Tá? E aí você vai perceber que o motivo de você ter disciplina não é por causa do resultado. Tem a meta de resultado, mas melhor do que isso, meta de resultado todo mundo tem, gente. Eu quero emagrecer, passou a virada do ano, quero emagrecer 10 quilos. Você e mais a torcida inteira do Corinthians pensou nisso. Mas vê quem chega. Por quê? Tem umas pessoas que focam em meta de resultado e outras pessoas focam em meta de comportamento.
Então você tem que ter meta de comportamento no seu dia. E para ter meta de comportamento, entende o porquê da ação, tenha ação e faça revisão diária. Faça a revisão diária. Sempre. E aí isso vai te trazer disciplina sempre, sempre, sempre. Muito bom. Muito bom. Ai. Muito bom, muito bom. Sentiu a Foi bom? pedrada pra você que já chutou o balde no final do ano? Vai chutar no carnaval? Não vou não. Já tomei várias cortes aqui. Tá bom. Sério? Tá bom. Vou pegar mais vamos fazer um vídeo. Eu sei que tem vídeo que vai além do podcast, né? Vamos botar eu e você, Will. Mandar o Gabi fazer um treino de agachamento. Um treino de leg day. O que você acha? Nossa, leg day com Gabriel Fernando. Leg day. Meu Deus. Gente do céu, deixa eu tomar pelo menos um pré-treino. E ó, já tô te falando. Você tá na fase do destreinado agora, né? Você treinou muito, beleza. Então a muscular pra você é bem-vinda, tá? Vai ter, irmão. E não vai ser de um dia, não. Pode ter certeza. Tá no meu coração também, viu? Muito bom, muito bom. Se você pudesse deixar uma frase de tudo que ocorreu do podcast hoje sobre treinamento, mentalidade, a disciplina, qual frase seria? A frase? Isso. Cara, tenho muitas frases. Mas a minha frase do ano é: faça o óbvio, faça o que você se comprometeu a fazer. Virou o ano e você ainda tá procrastinando aquilo que você colocou de meta, colocou de comportamento. É simples, gente. Parece que não, mas é simples. Lista suas tarefas. Usa o princípio de Pareto, que depois em outro dia eu vou falar. Porque nem tudo que você faz tem que estar na sua lista. Seleciona o que é mais importante. E aí você vai começar a filtrar bem. Vai ter muito menos tarefa do que você pensa. E aí você segue elas. Por isso que eu falo, faça o óbvio. Se você acordar, imagina, você se comprometeu a treinar, viu? Amanhã, 6 horas da manhã. Beleza? Beleza. Concorda comigo que o seu despertador vai tocar 5h30? Só que aí vai ter a soneca lá, mais 5 minutos? Não, aí Não é? existe. Aí você vai apertar, né? Ou você aperta ou você... Só que você tem que ter muita clareza que se você apertar mais 5 minutos da soneca, a sua recompensa não vai ser igual de quem não apertou. Verdade. A única diferença da gente, nós humanos, para os animais, é a gente ter essa clareza de raciocínio, cara. Então, se você não consegue ter essa clareza de que não vale a pena você apertar o seu mais 5 minutos de soneca, você está se comparando com um animal que não consegue refletir, pensar sobre suas decisões e vira uma pessoa inconsequente. Então, não se compare com isso, faça o óbvio, cara. Treina isso. E escute mais uma vez esse podcast, tem muita informação boa. Muito bom. Pra gente finalizar, o que o Guilherme de hoje diria para o Guilherme de 10, 15 anos atrás? Nossa. Cara, de 10 a 15 anos atrás, continue sendo muito amado por Deus, que eu acho que o que me mantém... Porque eu sinto muitos medos mesmo, às vezes, tipo, igual, tá aqui, parece que não. Mas me causa... Eu tava com frio na barriga. Isso aqui, ó... Eu não sei como sobreviveu isso aqui. Por mim, eu tinha bebido 2 litros de água. O começo. Não, tava tocando piano que nem maluco aqui. Mas o que, de fato, me faz fazer com mais tranquilidade, com mais confiança um podcast, não é ter coragem. Muita gente acha que o oposto de medo é coragem. Mas o oposto de medo é você se sentir amado. Imagina o Will com a mãe dele na piscina. A mãe dele fala assim, ó, Will, pula aqui. Ó, a mãe dele fala assim, Will, pequenininho, Will com 3 anos de idade. Will, pula aqui. Você só pula porque é sua mãe. Porque você se sente amado. Se fosse outra pessoa que você não conhecesse, você podia ter a coragem que for. Então a parada é, reconheça, ore, fortaleça o seu espiritual para que cada dia você se sinta mais amado. E quanto mais amado, mais ação você vai ter. E menos o medo vai te travar. Eu acho que é isso. Continue sendo esse cara. Eu aprendi muito a ser amado por Deus. Muito bom. Vocês não esperavam isso, né? Não. Complementando, Gui, o que você acabou de falar,
O medo não lhe pertence apenas, o medo está em todo mundo. O medo de errar, no medo de fracassar. E o medo também nos moveu para esse podcast. Que eu e o Gabriel, a gente não tinha, né, não tinha confiança. Verdade. Não sabia aonde poderia chegar, se isso ia passar de 1, 2 episódios. Nossa. Se hoje ia ter uma marca de suplemento por trás, também patrocinando a NitraFuse. Muito obrigado pela assistência. Olha que legal, velho. Teve outros fatores, né, que fazem com que esse medo diminua, né? Com certeza. E um desses fatores é estar na presença de um excelente profissional igual você. Cara, então, muito obrigado eu esperava tudo, né? Muito obrigado pela Olha, participação. puxar o âmbito familiar, vai estar na minha mente aqui. Não, gente, eu que agradeço, cara. Não. De verdade mesmo. Não. De verdade, obrigado pelo convite. E eu sempre quero estar presente aqui, trazendo informação. Se não for, depois a gente vai chamar o Gustavo para trocar uma ideia, depois de 10 minutinhos, né? Eu quero estar presente, gente. Me arruma um trabalho aí. Eu falei que eu tenho fome. Se botar eu segurando a câmera, eu fico aí, velho. Aí, ó. Muito bom. De verdade, gente. Obrigado e de novo. Continuem fazendo o que estão fazendo. Tá? Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Vai ter muita gente que vai falar. E essas pessoas, elas sabem que elas não podem chegar onde vocês querem chegar, mas a meta delas é fazer com que vocês não cheguem. Então tenha essa clareza. Renove essa sensação de que vocês são amados, independente de religião. Sintam amados, se sintam confiantes, se preparem muito. E é igual eu falei, vão aperfeiçoando, viu o podcast? Assiste, renova. Mas de verdade, nesse início pro 8º podcast, perguntas inteligentes, pessoas muito legais para trocar uma ideia, deixam muito à vontade. E acho que é isso que um podcast tem que ser feito, é uma troca. Sim. Trocar ideia. Imagina que a câmera tá desligada, a gente vai pra cima. Então tá excelente, continua fazendo isso, o propósito tá absurdo. Isso aí. É isso. Que legal. Show demais. Top. Bom, esse foi o 8º episódio do Além do Treino Podcast com o treinador Guilherme Moura. Muito obrigado pela presença, pela participação, Gui. Até uma próxima, pessoal.